A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. Nós estamos mais uma vez aqui nesta manhã de domingo, louvando, bendizendo o nome do Senhor. E estamos aqui para aprender mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Essa igreja e essa escola tem a presidência do nosso pastor Cisaque Valadares. E nós, eu e outros servos de Deus aqui aos domingos, ministramos as lições com a permissão de Deus e também do nosso pastor. Nós estamos estudando um trimestre, uma lição maravilhosa. Nós estamos aprendendo a respeito do corpo de Cristo, a origem, a natureza, a vocação da igreja no mundo. É nós entrarmos realmente nessa temática a respeito do que é a igreja, quando foi a sua origem, qual que é a sua natureza, qual que é o seu propósito. E na lição de hoje, que é a lição de número 4, nós estudaremos a respeito da igreja e o reino de Deus. Mas antes de nós entrarmos na lição, eu gostaria de convidar você que está aí na sua casa, talvez no seu carro, no seu trabalho, assistindo a este vídeo, que você feche os teus olhos. Nós iremos suplicar a Deus que nos dê graça nesse momento e que a palavra dele possa iluminar as nossas mentes. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos pela vida e pela oportunidade de estarmos aqui. Nesta manhã nós estudaremos a respeito da igreja e o reino de Deus. Mais uma lição bíblica, Pai, que nós precisamos que o Teu Espírito Santo trabalhe em nosso entendimento, em nosso coração, que ilumine a nossa mente, nos dê graça para que compreendamos, Pai, a respeito do Teu reino, Senhor, aonde nós estamos inseridos, qual que é o nosso papel, que o Senhor possa iluminar-nos, Pai, e que essa palavra possa ser de grande proveito aos nossos corações. Escreve-as nas tábuas dos nossos corações. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos então dar início a essa lição, a igreja e o reino de Deus. O texto áureo, texto base aí da nossa lição, diz o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Depois vocês podem ler todo o texto, todo o contexto. Marcos capítulo 1, versículo 15. E a verdade prática, que é o que nós podemos extrair de prática para as nossas vidas a respeito da lição de hoje. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, dos versículos 14 a 17. Diz assim a palavra de Deus: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Então, queridos, a lição dessa semana, ela tem o objetivo de apresentarmos a natureza universal do reino de Deus. E a igreja como parte integrante, representativa aí desse reino no mundo. Então, os objetivos são 3 que nós iremos relacionar aqui nessa lição, dos quais o primeiro seria relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como seu propósito com a existência da igreja. Então, nós vamos relacionar o que é o reino de Deus, qual a relação do reino de Deus com a nação de Israel, assim como o seu propósito e a sua existência, e assim como o propósito e a existência da igreja. O segundo objetivo
é apontar as dimensões do reino de Deus nas realidades presente e futura. E por último, nós vamos destacar a igreja como um projeto de Deus e expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Então tudo isso nós entendemos e vamos estudar porque o próprio Senhor Jesus afirmou que o reino de Deus não tem uma aparência visível, como se ele estivesse localizado aqui, numa posição geográfica, não. O reino de Deus, conforme Jesus diz lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 20 e 21, o reino de Deus está entre vós. Né? Então ele não é um lugar geográfico, não é uma entidade representativa específica, mas ele é um reino de natureza espiritual. Vamos aqui para o início da nossa lição. Diz assim: a Bíblia apresenta Deus como um rei. Se há um rei, há um reino. Então, em Salmos 47, verso 6, vamos ler. Aproveitar essa leitura para nós fazermos essa identificação correta a respeito do reino. Salmos 47, verso 6. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Então, é um rei que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Mais uma expressão do reino está em Salmos 22, verso 28, que está escrito: porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Então a Bíblia descreve Deus como um rei que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Sobre o seu reino, ele governa soberanamente. Então, nesta lição, nós apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e também da sua relação com a igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, assim como a sua realidade presente e futura. A igreja, ela é vista como uma parte desse reino. E por isso Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino de Deus. Então aqui na introdução, nós já temos aqui um panorama sobre o que nós estudaremos. É importante que aqui o escritor ele já nos dá um parecer e algumas informações importantíssimas. Primeiro, que há um reino. Segundo, que Deus é o rei que exerce o governo e domina soberanamente. Nós já vimos que o reino ele não está numa posição geográfica, não é um lugar específico, mas o reino ele é universal. Nós vimos também que o reino ele é espiritual, ele não é palpável fisicamente. E nós vimos que existe uma relação, uma dimensão no reino, né, que ela é universal e ela também é soberana, ou seja, ela define, o rei define e governa sobre tudo e sobre todos. Também nós vemos que este reino tem uma realidade presente e também tem uma realidade futura. Isso nós iremos estudar. E veremos que a igreja, ela é parte desse reino. Ela não é o reino propriamente, mas ela é parte desse reino. E por isso, aqui a gente já vai ver um propósito da igreja, né? Por isso Deus a estabeleceu para viver, para pregar e para manifestar a vida do reino divino. Então, começando com esses princípios, a palavra-chave que nós estudaremos nesta manhã é reino. A igreja e o reino de Deus. Reino. O primeiro tópico é a natureza do reino de Deus. Vamos transitar aqui sobre qual que é a natureza desse reino. Primeiro subtópico.
O reino de Deus, ele é universal. Ele não é específico, ele não está destinado somente a um povo, ele não está destinado somente a uma nação, ele não está destinado somente à terra, não. O reino de Deus é universal. Deus reina sobre tudo o que existe, sobre todo o universo. Toda criatura, tudo que foi criado está debaixo do domínio e do governo soberano desse rei que reina eternamente sobre tudo. Então, no Salmo 47, verso 7, e eu quero ler contigo, diz: pois Deus é o rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. O salmista, então, declara que Deus é o rei de toda a terra. E da mesma forma, Daniel, no capítulo 4, no verso 25 do seu livro, ele diz que Deus domina sobre o reino dos homens. Vamos ler? Daniel 4, 25. Quando ele faz uma profecia para Nabucodonosor a respeito dele perder o seu trono, né? E depois ele acabou comendo erva junto com os bois. Teve algum período de loucura, né? Está escrito assim: e serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que, preste atenção, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Aqui está muito claro a soberania de Deus, o governo de Deus, a universalidade desse governo e a soberania desse governo. Deus governa sobre tudo e sobre todos. Os homens se exaltam e por vezes entendem serem grandes. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. E aí Deus mostrou para ele que Deus dá o reino ou dá o poder a quem ele quer. Porque quem governa sobre o reino dos homens é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, que está acima de tudo e acima de todos, que governa o reino universal. Então, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus, que é a sua universalidade. Deus é o Rei universal. E como tal, ele tem domínio absoluto sobre a criação, sobre reinos, sobre governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Olha o que está escrito no livro do profeta Daniel, no capítulo 4, mesmo capítulo 4, só que agora no versículo 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Esse é o rei que governa sobre tudo e sobre todos. Isso significa que nada e nem ninguém está fora do seu domínio. Nada e nem ninguém está fora do seu domínio. Vamos recorrer ao livro do profeta Daniel novamente, capítulo de número 2, versículo 21, que diz o seguinte: ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Esse é o Rei, o Deus Todo-Poderoso, cujo reino é universal. Então, eu espero que você tenha percebido que o reino de Deus, ele não está limitado a um lugar físico. Ele está acima de tudo, sobre todos. Ele governa soberanamente em tudo o que existe e que foi criado. Vamos para o tópico de número 2, subtópico de número 2.
a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Se Deus é soberano, Deus tem o controle de todas as coisas. Todas as coisas dependem ou da sua vontade, ou da sua permissão, ou da sua aprovação. E agora nós vamos traçar esse paralelo entre a soberania divina e as coisas que acontecem no mundo. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo que acontece no mundo. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre todos. Então aqui fica evidente a soberania divina, mas pode gerar em alguém uma dúvida. Se Deus tem um governo universal, se Deus é soberano, se todas as coisas estão debaixo do agir de Deus ou da vontade, e aí entra o primeiro ponto, tem coisas que estão debaixo da vontade, tem coisas que estão debaixo da permissão. Essa é a primeira divisão que eu gostaria de fazer com você. Tem coisas que estão debaixo da vontade de Deus nesse mundo, tem coisas que estão debaixo da permissão de Deus. Então, a pergunta que talvez pode ecoar na mente de alguns: por que tanto mal nesse mundo, sendo que Deus tem o controle de todas as coisas? Vamos voltar vamos voltar para a origem da criação. Deus faz tudo perfeito, mas Deus faz tudo perfeito e dá liberdade para os seres criados, especialmente aqueles a quem Ele deu inteligência, para que possam fazer as suas próprias escolhas. Porque se Deus determinasse ou criasse os seres única e exclusivamente com o direito ou o dever de amá-lo, Ele criaria somente com um viés. E aí não seriam adoradores ou alguém que o amaria naturalmente, espontaneamente. Seria um amor ou seria uma reverência obrigatória, porque as pessoas não teriam o direito de fazer uma escolha. E Deus, Ele é tão bom, tão sábio, tão poderoso e tão generoso, que Ele permite aos seres criados fazerem uma escolha. E nós vemos essa escolha, por exemplo, relacionada ao ser humano no Éden, quando o homem escolheu não obedecer a Deus. O homem vivia numa completa simbiose, num relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento profundo de contato diário, de pureza, ou seja, Deus no seu governo reinava soberanamente, como continua a reinar, no coração do homem, na sua conduta. O homem vivia como um verdadeiro súdito desse reino, obedecendo, fazendo, agradando a Deus, andando de acordo com os padrões e os princípios desse reino. Mas o pecado veio. O homem e a mulher, enganados, desobedeceram uma ordem direta de Deus, pecaram e se distanciaram, ou seja, transgrediram as leis do reino, que a principal lei é a obediência. E transgredindo essa lei do reino, eles então foram expulsos ali do Éden, do jardim que Deus tinha feito para que eles pudessem viver. E eles passaram então a viver, a ter o seu padrão, os seus princípios, os seus valores, todo aquilo, o contexto do reino começou a ser deteriorado pela desobediência, pelo pecado, e o homem foi se distanciando de um padrão mínimo de exigência para fazer parte desse reino. E a primeira quebra foi esse relacionamento que o homem tinha diretamente com Deus, que por causa do pecado, um Deus que reina justa, santa, soberanamente, já não poderia coadunar com um súdito, um homem, um servo que vivia em pecado. Mas Deus sempre teve um plano maravilhoso, soberano, para que pudesse então traçar uma reconciliação e recuperar esses homens caídos. E é interessante que eu vejo o amor de Deus exposto no seu reino universal e também diretamente ao homem, quando eu vejo Deus olhando para um homem que transgrediu uma lei, e Deus podia dizer: olha, eles
pecaram, desobedeceram, deixa eles para lá. O homem não tinha condição em si próprio de se voltar a Deus, mas foi o próprio rei desse reino soberano e universal que foi encontrar alternativas para trazer esse relacionamento de volta com o homem. Então, Deus, na sua soberania, ele cuida de tudo. Ele tem o controle de tudo. Agora, a consequência, eu vou voltar nesse tema sobre Deus na linha do tempo, na sua relação com o homem, na perda, o homem perdendo esses princípios, esse padrão que é necessário para ser um representante ou para viver nesse reino, e depois recuperando lá na frente. Mas agora voltando para falar sobre os acontecimentos do mundo, por que algumas coisas más acontecem sendo que Deus domina? O princípio de tudo isso aconteceu ali no Éden, através do pecado, da desobediência humana. O homem deixou, através do pecado, de ser governado absolutamente por Deus e passou a ser governado pela sua própria vontade. Passou a ser incentivado, passou a ouvir as vozes do inimigo para que ele pudesse desobedecer às leis de Deus e andar completamente em caminho contrário aos princípios do reino. Então as coisas más que acontecem nesse mundo não significa que Deus não tem o controle, mas são consequências dos atos dos homens que não obedecem mais e não seguem mais os princípios do reino. Os homens que não reconhecem Deus como seu rei soberano. A realidade do mundo, com as coisas que acontecem, são consequências desse distanciamento dos homens com o seu verdadeiro rei. Então, essas ações, o que acontece de mal, o que nós vemos nesse mundo, toda essa degradação, é uma consequência, o que não significa que Deus não continue tendo o controle de tudo. Deus permite que isso aconteça, e nós entendemos pela palavra dele, que essas coisas acontecerão, mas tem um tempo determinado para que elas se encerrem. É o tempo de Deus. Deus, nesse período, mesmo vendo as coisas absurdas que a humanidade pratica, Deus está esvaziando a sua misericórdia, derramando a sua misericórdia. E enquanto a misericórdia de Deus, por um lado, está sendo derramada, a taça da ira de Deus, por outro lado, está sendo cheia. A misericórdia de Deus está sendo derramada, e a taça da ira de Deus está sendo cheia. Dia após dia, em consequência dos atos maus, pecaminosos, aborrecedores a Deus que os homens cometem. Mas haverá um dia em que a taça da ira de Deus irá se derramar sobre os homens. E naquele dia não haverá mais a misericórdia, mas haverá o juízo. Então Deus é longânimo, benigno, bondoso e tem dado-nos o tempo para que a humanidade, para que os homens reconheçam que quem reina soberanamente sobre eles é o Rei, Criador dos céus e da terra. Vamos para o subtópico de número 3. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Aqui nós vamos continuar falando sobre a linha do tempo, sobre o homem fazendo parte desse reino, pecando, se distanciando dos padrões do reino, sendo entregues ou escravizados pelos seus próprios pecados, por si próprio, pela carne, e Deus providenciando uma alternativa para reconciliar o homem ou para trazer o homem de volta ao reino dele. Então, o Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel. E Deus escolheu Israel para reinar sobre ele. Então, voltando pela linha do tempo, o homem se distanciou de Deus. Num período, Deus olhou para o homem e falou: eu vou acabar com a raça humana. E aí Deus viu em Noé um homem que o agradou. Deus escolheu Noé, sua família, livrou-os do dilúvio. E eles deram continuidade, porém, conforme a continuidade aconteceu, ainda que Noé tivesse a sua pureza ou achasse graça diante de Deus, as suas gerações e a continuidade da raça humana seguiu o mesmo curso da primeira linhagem da raça humana, vamos dizer assim. E aí Deus então olha para um homem e diz assim: eu vou escolher esse homem. Deus fala com Abraão. Abraão ouve a voz de Deus, Deus escolhe Abraão, Deus faz promessas a Abraão, Deus faz um pacto com Abraão. Quando Abraão crê em Deus, Deus olha e diz: eu vou transformar Abraão, se Abraão obedecer a minha voz, se a sua geração obedecer a minha voz, se ouvir os meus mandamentos, eu vou fazer dele uma grande nação, e é através dele que eu vou representar o reino, o meu reino. A vontade de Deus era exatamente essa: escolher um povo para que sobre ele e através dele
pudesse exercer um governo soberano e teocrático. Então, quando Israel estava organizado em um regime tribal, e aí a gente passou muito tempo na linhagem do tempo, porque houve uma história dessa preparação de Israel, a chamada de Abraão, seu filho Isaque, Jacó, as 12 tribos, a escravidão no Egito, Deus livrando eles da escravidão. Olha como o tempo vai percorrendo, vai andando, e Deus vai trabalhando, moldando, preparando o cenário, arrumando o homem, dando tempo para que o homem entenda, perceba. Deus vai falando, Deus vai moldando, e os homens na sua teimosia levam um tempo para compreender. E Deus prepara um povo para que Deus pudesse, através dele, demonstrar sua grandeza. E aí Deus chama depois, eles entram na terra, eles estão no Egito, Deus chama Moisés, Deus usa Moisés, Deus dá as leis para Moisés. Qual que era o propósito de Deus dar as leis para Moisés? Mostrar para o povo um padrão de santidade, de compromisso, que não era o padrão que a humanidade em geral estava vivendo, mas dizendo, olha, vocês agora conversam diretamente com o rei soberano que reina sobre o universo. Então os padrões deste reino são esses, padrões de santidade, padrões de pureza. Só que a lei que foi instituída para o povo seguir, ela tinha um papel parcial no projeto geral desse rei soberano. O papel da lei era servir como uma tutora, uma condutora para um plano maior. Então a lei não exercia uma mudança no homem. A lei simplesmente servia como um espelho. Então os homens olhavam para a lei e viam a distância que eles estavam do padrão divino. E a única maneira deles serem transformados era se eles buscassem a Deus. Quando eles buscavam a Deus, quando eles se arrependiam dos seus pecados, Deus transformava a situação, se aproximava do povo, protegia o povo, guardava o povo, direcionava o povo, abençoava o povo. O grande problema é que por conta da maldade que há no homem, o homem tinha tendência, e sempre teve, sempre terá, de nunca se aproximar muito de Deus. Se aproxima um pouco, oscila aqui, amanhã já não se aproxima, depois já não se aproxima e vai se distanciando. E era isso que acontecia na época de Israel. E aí Deus então derramava o seu espírito especificamente sobre um homem, sobre outro homem, usava-os poderosamente como profetas e anunciava a necessidade de que esse povo se voltasse a Deus. Então a lei tinha o papel de mostrar os padrões que Deus desejava que o povo de Israel tivesse, porque o propósito de Deus era que o povo representasse o reino. Olha o que está escrito no livro do Êxodo, no capítulo 19, no versículo 5, versículo 6, a respeito do propósito de Deus para com o povo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis... Olha o que Deus estava dizendo. A minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus faz um pacto com os israelitas. Eu estou chamando vocês para ser minha propriedade peculiar. Estou determinando aqui as regras para que vocês vivam dentro desse reino. Se vocês obedecerdes a minha voz, se vocês me buscardes, obedecerdes a minha voz, vocês serão então reino sacerdotal, povo santo. O que seria um reino sacerdotal? Existe um rei e existe o sacerdote. Qual que é o papel do sacerdote? Transmitir a mensagem do rei ao povo e transmitir a mensagem do povo ao rei. Então seria um mediador. O que Deus estava dizendo é que Israel, se obedecesse, seria um mediador entre as nações, a respeito dos padrões do reino. Ou seja, Israel representaria na sua conduta padrões e princípios que o mundo todo não seguia. Então, quando olhassem para Israel, iam ver um padrão de um reino que não é daqui. E Israel seria não somente abençoado, mas abençoaria as demais nações ao transmitir as mensagens desse reino. Esse era o propósito de Deus para Israel.
E durante um tempo, principalmente na época que Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava soberanamente sobre ele, exercendo seu governo teocrático sobre o antigo povo. Então Israel era por isso um reino sacerdotal. Então dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito, e isso está muito claro no livro do Gênesis, no capítulo de número 12, quando Deus faz o pacto com Abraão. No capítulo 12, versículo 3, diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando Deus escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar essa nação e, por meio dela, abençoar todos os povos. Mas eles cumpriram fielmente, obedeceram fielmente a palavra de Deus? A história e a Bíblia nos mostram claramente que eles desobedeceram constantemente a palavra de Deus. Mas o plano de um Deus soberano e universal, ele foi muito mais amplo do que preparar a lei que conduzisse o homem. Deus já tinha no plano dele, no propósito eterno, a pessoa de Jesus Cristo, o filho de Davi, que veio ao mundo e por intermédio de sua morte e sua ressurreição. E o escritor aos Hebreus, no primeiro capítulo, deixa claro isso. Hebreus, primeiro capítulo, versículo 1, 2 e 3. Havendo Deus antigamente, olha só, olha como que Deus trabalhou para falar no meio dos homens, para trazer a realidade desse reino ao coração dos homens. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, aí agora Deus vai além. Falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. E quem era o Filho? O Filho foi quem Deus constituiu, olha o versículo 2, como herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então o que aconteceu? A lei não foi suficiente para fazer com que os homens servissem de padrão para o mundo. Por quê? Porque os homens desobedeciam a Deus, a lei, não buscavam a Deus. Mas aí Deus envia seu Filho, a expressa imagem da sua pessoa. Jesus vem, ele faz um sacrifício perfeito, e a palavra de Deus diz que agora o mediador entre Deus e os homens, olha como há uma mudança no antigo pacto e no novo pacto. Agora o mediador entre Deus e os homens é Jesus. Não há outro que faz essa mediação entre Deus e os homens. Jesus agora é o mediador entre Deus e os homens. E aí Jesus estabelece a igreja. Por quê? Porque Jesus veio, morreu, ressuscitou. Só que na morte de Jesus na cruz, depois que ele ressuscita, ele envia aos seus servos, aqueles que o obedeceram, aos seus discípulos, o Consolador, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que os acompanharia durante todo o tempo, providenciando, falando nos corações daqueles que olharam para Jesus. Então vamos voltar aqui. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Aqueles que creram em Jesus, desde mais de 2000 anos até hoje, aqueles que creem em Jesus, então olham para a cruz, olham para Jesus, creem em Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens, passam a acessar o reino eterno e celestial, o reino de Deus, por intermédio de Jesus, por intermédio do seu sangue purificador,
Então aqueles que creem em Jesus recebem em si o Espírito Santo, os sentimentos do reino de Deus, os padrões do reino de Deus, o amor de Deus, a essência do reino de Deus, a maneira de se conduzir do reino de Deus. Então aqueles que creem em Jesus passam a receber a pureza do reino e todas as essências do reino de Deus. Então Jesus estabelece a igreja com qual papel? Representar aqui o reino de Deus. O papel da igreja é ser uma representante viva, dinâmica do reino de Deus. Por quê? As pessoas precisam ver em alguém, as pessoas precisam olhar para alguém. E Deus nos deu um atributo, uma atribuição maravilhosa de sermos representantes desse reino. Porque o reino é espiritual. Ele foi consumada essa mediação na cruz do Calvário. Quem olha para a cruz, quem olha para Jesus, se arrepende dos seus pecados e passa a conhecer o reino. Passa a dialogar nas esferas desse reino e viver uma vida diferente. Eu me alonguei um pouco nesses tópicos para tentar passar a ação de Deus na história sobre o seu projeto de mediação no antigo pacto, quando Israel era para ser nação mediadora e serviu de nação mediadora em muitos tempos. Mas depois Deus, aumentando o seu relacionamento com o homem, envia Jesus no sacrifício perfeito, o mediador perfeito, único, insubstituível. O sacrifício de Jesus não permite outra mediação, foi perfeito. E aí agora, depois de Jesus, todas as nações, todos os povos, todos os homens que olharem para o mediador, reconhecerem ele como mediador, como filho de Deus, então passam a ter acesso a esse reino e recebem em si as essências, o caráter e o padrão do reino, e passam a ser nessa terra caótica representantes desse reino. Essa é a igreja. Sintetizando, as escrituras sagradas revelam a universalidade do reino de Deus, bem como seu propósito específico para com Israel e a igreja. Tópico de número 2, a igreja e as dimensões do reino de Deus. Primeiro subtópico, o reino de Deus como uma realidade presente. Então, nos evangelhos, nós vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando um endemoniado cego e mudo. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus, que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebu. A resposta de Jesus foi reveladora. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Nessas palavras do Senhor, nós vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. O nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas ele é concreto e é real. Então, quando Jesus, que coisa maravilhosa acontece quando Jesus vem à terra. Como nós lemos em Hebreus, ele era a expressa imagem da pessoa, do rei, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então era propriamente o rei pisando na terra, a expressa imagem do rei. Ou seja, quando Jesus chega, automaticamente o reino chega através da sua pessoa. Nós vamos ver aqui onde que o reino está. O reino está onde Jesus está. Jesus chega curando, provocando milagres, maravilhas, e os homens estavam atônitos, porque eles estavam esperando um reino físico, palpável, e é por isso que os judeus não receberam. A leitura, a expectativa deles a respeito da vinda do Messias era um trono terreno, temporal, era um trono humano. Mas Jesus vem reinando no reino universal, vem até essa terra na figura de um homem, filho de um simples carpinteiro,
e realiza obras maravilhosas e milagres e causa uma confusão na mente dos homens. E mostra para os homens que o reino de Deus estava presente. Já tínhamos João Batista pregando o arrependimento, que o reino de Deus estava chegando. Aí vem Jesus e diz, o reino de Deus é chegado. É chegado. Estava entre eles e está entre nós hoje. Olha o subtópico 2 o que diz. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico, mas está relacionado com a presença de Jesus. Pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Em outras palavras, todas as vezes que pessoas são salvas, o reino de Deus está sendo manifestado. Todas as vezes que pessoas são curadas, o reino de Deus está sendo manifestado. Todas as vezes que pessoas são libertadas dos poderes do diabo, o reino de Deus está sendo manifestado. Então o reino de Deus está presente. O reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino. Estava presente também no ministério apostólico. O reino de Deus estava presente na igreja primitiva. O reino de Deus estava presente na igreja durante todos os séculos. E o reino de Deus está presente na igreja hoje. Eu não estou falando da placa da igreja, eu estou falando daqueles que representam, aqueles que reconhecem Jesus como o único suficiente salvador das suas vidas, aqueles que têm uma vida transformada, aqueles que já não têm mais o desejo das coisas dessa vida, mas priorizam, não que não vivam, mas priorizam as coisas celestiais. Sob a vida desses, repousa o reino de Deus. Jesus está na vida deles, está com eles, e através dele, representa o seu reino para esse mundo. Subtópico 3, o reino de Deus como uma realidade futura. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje, e mesmo sendo possível já experimentá-lo agora, como o escritor dos Hebreus escreve no capítulo 6, no versículo 5, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, ou seja, nós podemos nos deliciar com a palavra de Deus, com a presença de Deus, nós podemos nos alegrar com as maravilhas que Deus faz, com as respostas que Ele nos dá, com a palavra que Ele fala no nosso coração, com as curas, com o milagre. Vivenciamos no meio deste mundo tenebroso, a luz raiou na nossa vida, de forma que nós vivenciamos o sobrenatural de Deus. Temos acesso a esse reino através da nossa vida com Deus, da nossa comunhão com Deus, do nosso contínuo contato com Deus. Mas o reino vai ter uma manifestação na sua plenitude numa era vindoura. E esta fase da manifestação plena do reino de Deus, a ser estabelecida nessa terra, está muito próxima. Mais um poucochinho de tempo, o escritor dos Hebreus, e o que há de vir virá e não tardará. Daqui a um pouco de tempo, Jesus vem, o arrebatamento, e nós cremos no arrebatamento secreto da igreja. Jesus vem, arrebata o seu povo, leva o seu povo para si. Teremos então os 7 anos da tribulação, a grande tribulação. 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio realmente do manifestar da ira de Deus sendo derramada. Enquanto isso a igreja estará nos ares com o Senhor, bodas do Cordeiro, galardão. E depois Jesus vem, quando o povo de Israel, e aí voltamos a falar de Israel, quando Israel estiver ali oprimido, a guerra final, e eles estiverem ali prisioneiros, Jesus vem, desce nas nuvens, derrota os povos, estabelece o seu reino milenar. E aí nós vemos no reino milenar, um governo de Cristo no milênio. Serão 1000 anos sobre a terra. Essa faz parte da dimensão futura do reino de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 5.
E aí o Senhor governará por 1000 anos, Satanás será preso. E aí nós veremos um governo teocrático, um governo do próprio Senhor Jesus sobre a terra, de forma literal. Sintetizando esse tópico, o reino de Deus possui uma dimensão presente, mas ele também possui uma dimensão futura, ou seja, escatológica. E vamos para o nosso último tópico, a igreja no contexto do reino de Deus. Então vamos fazer primeiramente no subtópico 1 uma distinção entre a igreja e o reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus, ele é mais amplo e ele envolve todo o povo de Deus na antiga aliança ou no antigo pacto, como também na nova aliança. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento ou no Antigo Pacto. Todavia, o reino de Deus já existia, sempre existiu. Então, assim como debaixo do Antigo Pacto, em que Israel era a comunidade do reino, como nós vimos, já lemos, Êxodo 19, 5 e 6, Deus chama o seu povo de propriedade peculiar, reino sacerdotal e povo santo. Agora, a igreja é a comunidade do reino no novo pacto. Olha como a igreja é chamada, primeira carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha a similaridade. Agora, o que está escrito para a igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. O papel de sacerdote continua. Sacerdócio real. Transmitir a palavra de Deus ao povo, é a palavra do povo a Deus. Intermediar. Mas não é a mediação, plena mediação, é através de Jesus. Mas a igreja tem esse papel físico, palpável. A igreja, quando eu digo, são os salvos em Cristo Jesus. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a igreja é escolhida com esse propósito. É a comunidade do reino no novo pacto. O subtópico 2, a igreja expressa o reino de Deus. Ela foi idealizada, projetada por Deus, para ser a expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Então, na plenitude do tempo, Deus escolhe a igreja para ser a expressão do seu reino. A igreja não é um improviso de Deus. Ela não é um remendo que ele fez na história. Ah, não deu certo aqui com Israel, agora eu vou escolher um outro. Não, não é isso. Deus tem um plano e nós entendemos que Deus tem um plano. Israel é uma nação escolhida, Deus tem um propósito com os judeus, é tremendo o propósito. Mas nós entendemos que por intermédio de Jesus há um direcionamento do propósito de Deus a respeito da representatividade do reino de Deus a todos quanto creem em Jesus. E nisso há uma ampliação da representatividade do reino, o que significa que qualquer judeu que crer em Cristo também passa a ser um representante do reino, e não exclusivamente o povo judeu como era na antiga aliança, mas todos aqueles que crerem em Cristo, seja judeu, grego, servo, livre, não importa. Todos os que crerem em Jesus passam a ser representantes desse reino neste pacto, nesta aliança. Mas haverá um momento em que haverá uma continuidade do tratamento com o povo de Israel. Quando este povo, chamado igreja, estiver com Cristo nos ares, aí há uma continuidade com Israel no final dos tempos, e aí entra o milênio.
Então ela não é um improviso, ela foi projetada por Deus, ela foi planejada por Deus. Ela é a eleita de Deus. 1 de Pedro, versículo 2, foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então isso significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano de salvação para a humanidade. É por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades. Por meio da igreja que o reino de Deus será conhecido na terra. Olha a responsabilidade que nós temos. Como nós estamos sendo como representantes desse reino. Qual conduta que nós estamos tendo. Porque é por meio de nós, da igreja, que o reino de Deus será conhecido na terra. Subtópico de número 3, a igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus. Quando já prisioneiro em Roma, nós vemos Paulo pregando o reino de Deus. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. Então o reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Nós fomos chamados, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a missão da igreja, pregar a mensagem do reino de Deus. E essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Isso significa que a igreja sabe o que o reino de Deus é e que importância ele tem. Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota e envereda para outros caminhos que a distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo. Eu sempre, quando chego à igreja, nosso pastor está orando, ele sempre chega antes, e eu por diversas e diversas vezes, eu escuto o nosso pastor orando, Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino. E ele ora insistentemente, venha o teu reino. E essa é uma oração que nós devemos fazer. Porque quanto mais o reino de Deus for transmitido, vier, estiver mais próximo de nós, mais próximos nós estaremos de Deus. Mais vivenciaremos os princípios, os valores e os sentimentos que existem nesse reino, que é justo, santo, moral, correto, perfeito. Que o reino de Deus possa vir sobre nós. E que por intermédio de nós, pessoas também conheçam esse reino. Então, sintetizando esse último tópico, para nós concluirmos, o reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus em todas as épocas. A igreja, porém, está inserida no reino de Deus. Concluindo, nesta lição, nós aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como alguém disse, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é o instrumento presente do reino e também herdará o reino. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude, ou em sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Coisa maravilhosa, irmãos. Fazemos parte desse reino. Que venha o reino do Senhor. Jesus já ensinou-nos a orar assim, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que o reino de Deus habite em nós. Que venha a nós. E que também ele, através de nós, impacte outras pessoas. E através da palavra de Jesus, que tem poder, a palavra do Senhor que tem poder, as pessoas olhem para a cruz, se convertam, se arrependam e recebam esse reino também. E assim a luz brilhará nas trevas deste século presente. Meus queridos e amados irmãos, nós finalizamos mais esta escola bíblica dominical.
eu te convido a vir com a tua família às 18h30. Nós temos o culto da família. Venha cultuar, servir a Deus, se aproximar dos princípios, sentir o sabor desse reino. Participe conosco hoje às 18h30. Eu louvo a Deus pela sua vida, vamos agradecer a Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos por esses momentos maravilhosos que estivemos aqui na tua presença. Pela tua doce e saborosa palavra, que o Senhor fale em nossos corações e continue falando, e que nós possamos ser verdadeiros representantes deste reino. Obrigado por Jesus, obrigado pela cruz, obrigado pela salvação, Pai, por tudo que proveste e providenciaste em nosso coração, e nos transformaste do velho homem para uma nova criatura, participantes deste reino. Dai-nos um domingo de paz, um domingo abençoado, e que nós possamos estar aqui à noite com a nossa família para continuar te servindo, te louvando, te bendizendo e agradecendo para todo sempre. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Tenha um ótimo domingo em família. Fiquem com Deus.